Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica e hoje nós vamos entrevistar um jovem advogado que está tomando a posição de líder frente à comissão dos jovens advogados que ingressam nessa profissão tão maravilhosa, Jackson Chinari. Boa tarde, doutor Marcos. Bem-vindo ao nosso programa, eu espero que realmente tu se sinta bem e eu já começo a fazer uma pergunta fundamental que eu sempre faço aos jovens. O que te levou a essa profissão? Porque a nossa profissão ela é muito bonita, mas ela é árdua, ela é extremamente difícil. Nós oferimos lucros depois de alguns anos, mas ela, como eu volto a falar no começo, ela é desafiante e ela oferece oportunidades muitas. Por que tu começou nessa profissão? Verdade. Na verdade, no segundo grau ainda, eu tive uma oportunidade de ter uma professora de português que era advogada. Então isso acabou motivando não só eu, como outros colegas também, a depois do segundo grau iniciar na faculdade de Direito. E eu levo esse ponto como se fosse o início de tudo. Ou seja, depois houve a formação profissional e aí a gente seguiu nesse caminho. Né? E me diga uma coisa, Jackson. Hoje tu representa, né, a comissão dos jovens advogados que estão ingressando em Lajeado no Alto Taquari. Né? Tu disseste aqui nos bastidores que os jovens hoje representam 40% desses colegas que estão chegando. Eu queria, de primeira face, te perguntar assim, o que faz essa comissão? O que constitui, o que ela ajuda e qual é a finalidade dela para nós que somos do meio jurídico? Exato. A comissão tem um papel muito importante, doutor Marcos. A ideia é que exista essa abertura de portas para aquele novo profissional que é inserido no mercado de trabalho com a OAB. Na verdade, é um apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de receber esses novos profissionais e dar um mínimo amparo para eles, tanto na abertura de um escritório, como debates e palestras em temas jurídicos, técnicos, profissionais. E aqui já quero aproveitar a oportunidade para convidar o senhor a participar de um evento nosso esse ano, né, como palestrante. Estarei lá, com certeza. Obrigado. E outros temas também, que é no sentido de ajudá-lo, né, esse novo profissional, e também não somente ele. A Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, ele fala que o estagiário, né, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, também pode fazer parte da comissão. A comissão, além de advogado, né, ela também protege o bacharel em Direito. Aquele que ainda não se formou pode fazer a inscrição na ordem como estagiário e também participar dos eventos da comissão. Ou seja, é no sentido de abraçar esses novos profissionais e direcioná-los dentro do mercado de trabalho. Hoje, tu acha que eu vejo assim, vou ser bem franco contigo, Lajeado é uma cidade que quando eu comecei deveria ter no máximo 50 advogados. Hoje Lajeado está beirando 500 advogados. E eu vejo que existe uma reserva de mercado muito boa, mas em compensação eu vejo que esse mercado é mal distribuído. Quer dizer o quê? Muitos fazem civil e dentro do civil todos fazem entre lacunas, fazem revisionais, fazem execuções, fazem direito de família e aí vão se concentrando cada vez mais. E isso, dentro de um jogo comercial todo, o que acontece? Começa a atingir outros advogados que muitas vezes ali estão e que muitas vezes fazem bem o trabalho, e que vêm os jovens muitas vezes querem aprender e que muitas vezes fazem melhor que os próprios veteranos. O que eu percebo hoje, que o ingresso de mercado desses 40%, eles são muito mal orientados. Por quê? Porque tem um mercado, existe um mercado que vai aceitá-los ou não. E eu vejo, e aí vai minha pergunta, de que forma hoje a OAB pode fazer essa transição? Porque eu vejo, às vezes, muito conflito ético do jovem com o que está lá. Né? O que está lá vê, muitas vezes, o que já está estabelecido vê, muitas vezes, com uma indiferença, assim, aquele jovem que está chegando. Coisa que, na verdade, tu não pode ver assim, tu tem que ver como elemento contributivo. Mas, em compensação, eu vejo os jovens, muitas vezes, fazendo coisas, simplesmente a nível de propaganda abusiva, de atropelar certas coisas sem um conhecimento ético, de publicidade. Em que vocês podem ajudar nessa força de equilíbrio? Exato. A comissão tem um papel muito importante nesse aspecto. E é uma das essências da própria criação dela é com relação a esse fato. Esse profissional, hoje, que vem, muitas vezes a gente já tem conversado com vários outros colegas, eles vêm perguntando no sentido de
especializações, trocar aquelas matérias tradicionais, civil, trabalho, criminal, né, por outras de novas gerações, direito imobiliário, direito ambiental, direito de tecnologia. Então, são vários outros ramos e segmentos do direito que esse novo profissional ele pode vir a trabalhar. Hoje tem mercado para todos os profissionais. Claro, não tenha dúvida. E o papel da comissão com relação ao advogado que já está com mais tempo de estrada, como se diz, né, é essa ligação que a comissão faz. Essas participações em grupos de estudos técnicos, com certeza sempre tem um profissional mais antigo, que a gente chama, para, de repente, questões de orientação, procedimentos. Então, tudo isso vem em prol daquele jovem advogado que vem buscar o conhecimento. Nós somos a porta no sentido de que um amparo, né, para esses novos profissionais que estão vindo no mercado. A gente faz a ligação de forma bem tranquila. E eu acho muito importante isso aí, porque às vezes eu falo com os colegas, né, a gente no Lajeado, Taquari, geralmente quando a gente começa a estar bastante na profissão, a gente começa a ficar refratário aos jovens, né? Mas é por uma questão de não conhecimento. No conhecimento pessoal do jovem. E eu entendo assim, todo jovem que entra no mercado, ele é uma força de querer e aprendizagem. E vou dizer mais do que isso, eu digo que os veteranos também aprendem com os novos. Exato. Porque mesmo que a gente possa dar um conhecimento prático, mas o jovem vem com aquele conhecimento novo, e muitas vezes sendo da universidade, aquele conhecimento que muitas vezes tu acha que não vai ter aplicabilidade de uma forma teorética, ele vai lá e tem sucesso. Então é tipo aquela história assim, né? Fiz o impossível sem saber que o impossível poderia ser feito. Aquela história assim, exatamente, né? E aí eu faço uma pergunta para ti. O que falta para nós, advogados veteranos, ter uma aproximação com a OAB, ou mesmo com a comissão do jovem advogado? Como é que a gente pode se aproximar com vocês? Com certeza. Isso já vem sendo, doutor Marco, assim, um assunto debatido na nossa diretoria. Além da minha pessoa, também nós temos a doutora Damares Christman e a Fernanda Bandeira da Silva. Fazem parte da comissão também. Ou seja, nós já viemos assim com uma ideia de fazer essa aproximação cada vez mais. Um ponto muito abordado é com relação ao processo eletrônico. Nós, em Lajeado, hoje, apesar da Justiça Federal há muito tempo já estar praticando o processo eletrônico, em meados de 2014, a Justiça do Trabalho praticamente obrigou, como se fosse as petições serem de forma eletrônica, né? Então isso, hoje, eu acredito que vai ser um ponto que vai haver uma ligação entre o profissional, né, mais antigo e o jovem advogado. Eu acho que com relação às novas tecnologias, enfim, também vai fazer com que haja essa ligação de forma mais prática, né? Também, além da Justiça Federal e Justiça do Trabalho, hoje os juizados especiais, né, cujo valor não ultrapasse aí 40 salários mínimos, né, também já estão sendo protocolados de forma eletrônica, né? Ainda recebidos na forma física, mas logo, daqui um pouco, a Justiça Comum também vai seguir as regras da Justiça Federal e Justiça do Trabalho com relação ao protocolo e ações, né, nas presentes demandas. Eu acho que aí vai ser o ponto de ligação. Essas novas tecnologias, com certeza, em decorrência daquele profissional que foi formado há um tempo atrás, ele vai precisar uma ligação. Mas tu não sabe o horror que eu tenho no sentido de trabalhar na Justiça do Trabalho e a Justiça Federal e nos recursos eletrônicos do STJ e STF. Tu sabe que até a minha... Eu sou muito ignorante na questão virtual, porque a gente não teve isso aí. Eu tive, para te ver, o meu sonho de consumo quando recém-formado era ter uma máquina IBM. Eu comprei parcelado uma máquina Facite lá em Estrela, que é uma máquina elétrica. Então, nós não tivemos essas conjecturas de ter um avanço tecnológico.
no meio da profissão apareceu a internet e começou a dar uns sistemas por informações. E aí foi aquela loucura, porque o que acontecia, como hoje acontece, os clientes da gente muitas vezes sabem de posições, porque tem todos os dias, nós esperamos as intimações, né? E os clientes às vezes já estão lá sabendo antes o que vai acontecer e nos questionavam. Então, isso foi uma mudança radical no comportamento do advogado. Vocês têm uma coisa a mais. Por isso que eu digo, nós somos obrigados, nós que temos, eu tenho quase 30 anos de experiência na minha área, nós somos obrigados a conversar com pessoas jovens, porque eu não tive essa experiência de chegar, eu não tinha isso, e agora eu começo a ter, e vocês não tiveram isso, então para vocês é bem mais fácil. Tu pega um processo virtual, tu bate a tua chave de segurança e aí vai. Para mim isso é uma loucura, tu não sabe, colega, o que difícil é. E aí entra o jovem, porque pro jovem aquilo ali é uma... Eles chegam a rir da nossa cara às vezes, né? Mas a ideia é de união, né, doutor? É óbvio, mas é para te ver como que nós devemos ser obrigados a estar com vocês. Nós não conseguimos viver sem o jovem. Isso é ótimo para nós, para todos os profissionais que estão em início de carreira, né, desenvolver essa atividade, faz o certificado digital, já começa a peticionar. Isso é muito bom para o início da advocacia. Hoje a base da ajuda de vocês hoje, porque eu vejo assim, eu acho muito errado, por exemplo, na Justiça Federal, os peticionamentos são eletrônicos. Buenas. Quando eu comecei a profissão, eu tive que comprar uma máquina parcelada e meu pai e minha mãe me ajudar para comprar, ou seja, eu não tinha grana para nada. Né? Hoje, um advogado que é pobre, e tem advogado pobre, porque todo mundo tem uma ideia, e aí eu quero deixar bem claro, telespectador, todo mundo tem uma ideia de que o advogado é rico, que o advogado é uma pessoa que ganha muito grana. O advogado, 80% dos advogados, eles trabalham para o dia a dia. Exato. Né? No Brasil é isso. A maioria trabalha para o dia a dia, a maioria tem seus carrinhos financiados. A maioria é trabalhador dia turno, quer dizer o quê? Ele trabalha para aquele dia ter sustento. E as pessoas têm uma visão, e muitas vezes o próprio advogado, principalmente no interior, eu já passei essa fase, a gente tem que ter uma apresentação para o cliente, tá ótimo, só que na verdade aquele advogado trabalha muito. Então as pessoas às vezes quando vem advogado, é minoria que ganha muito e é minoria que são ladrões. Que existem isso aí. Então, muitas vezes a gente é discriminado por esse, coisa que na verdade não é. Então, eu te faço a seguinte pergunta. Hoje, um jovem que vai buscar auxílio junto a vocês, tá? Que não tem recurso, qual é a orientação que vocês dão nesse sentido? Correto. Isso é muito importante. E de um ano para cá, né, a OAB disponibilizou uma OAB Cred. Por intermédio de uma cooperativa de crédito, enfim, de instituição financeira, ela acaba financiando para o jovem advogado, ou seja, aquele que tem até 5 anos, mas nós temos hoje jovens advogados até 10 anos, porque se sentem jovens advogados no sentido da participação junto à comissão. Claro. Né? Então que ele consiga esse crédito junto à instituição, junto à cooperativa de crédito, justamente para comprar impressora, um computador, mesa de escritório. Então existe lá um valor, 5, 10 mil reais, para que ele consiga a montar o seu escritório. Qual é a orientação? No começo, tudo é mais difícil. O senhor tem experiência na prática também. Então o que acontece? Que se ele consiga se manter no mercado durante 2 anos, né, de preferência acompanhado de um outro colega, muitas vezes, por intermédio de uma associação de advogados, ou que cada um tenha a sua sala própria, às vezes, muitas vezes dividindo o mesmo espaço. Praticamente isso vai dar uma garantia para que ele, em decorrência do próprio tempo que o processo demora, para justamente poder receber os valores de honorários. Né? A nossa atividade é uma atividade de meio e não de fim. Então a gente desenvolve uma atividade ali, o trabalho profissional, mas pode vir a receber lá no final. Né? Tem aqueles honorários contratuais que são apenas para dar início ao processo, né? Esperando, muitas vezes, os valores honorários sucumbentes no final do processo. Então, se ele conseguir se manter no mercado durante um período médio de 2 anos, com certeza o sucesso dele, com o trabalho dele, com as especializações e abrindo os ramos do direito,
não só aquelas matérias, conforme a gente conversou antes, mas que ele consiga outras ramos de atividades das novas gerações do direito, aí com certeza ele vai conseguir obter sucesso. E tu acha que realmente 2 anos o advogado consegue dar aquele nado principal, digamos, aquela arrancada, assim? Doutor Marcos, assim, ó... Eu estou te pedindo por uma questão até de... Sim, o tempo, na verdade, tem colegas aí muito bem sucedidos em 6 meses. Como nós temos colegas também que precisam a vida toda para conseguir os seus objetivos. Então, assim, um período médio, a gente fez um levantamento também com outros estados, é que existe mais ou menos um período aí de 24 meses, para que justamente ele possa, não com recurso próprio, mas sim aguardar os resultados daquelas ações que ele entrou, em média, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, se ele conseguir nesse período de tempo, ele se manter secretária, hoje precisa ter a questão da internet, então, e vários outros suportes que dão a garantia para que o trabalho ocorra de forma normal, ele com certeza ele vai conseguir. Tu sabes que tu deste um prazo de 2 anos para o recém-formado, e eu fico pensando aqui na minha jornada de vários colegas, sabe que todos os dias a gente tem que pensar assim, né? Exato. Porque a nossa profissão ela é de provar dia a dia, né? A gente tem 2 anos, assim, eu fico pensando, realmente foi 2 anos que deu para dizer assim, eu vou ser advogado, né? Mas assim, para nós que estamos no dia a dia, eu vejo isso nas audiências, muitas decisões que a gente tem, assim, parece que tudo é um recomeço. Às vezes o advogado, ele tem que estar sempre ciente que ele passa por várias provações. A primeira provação é na família, né? Vai ser advogado, não vai ser, tu vai defender isso, vai defender aquilo, daí tu já cria uma resistência. O segundo é o estabelecimento do ponto. O terceiro é a aceitação da comunidade do fluxo de comércio, que às vezes tu chega assim, tu tem que estabelecer preço, e depois vem o cliente, e por último, o mais difícil, é o convencimento do litígio. Eu estou colando para ilustrar assim contigo. A gente pega o conhecimento do litígio, assim, que daí é terrível. Porque hoje nós estamos, Jacques, assim, num sistema de julgadores, né? Eu entrevisto grandes juízes, graças a Deus aqui nossos comércios todos são críticos, e tal. Mesmo que eles têm certas posições que muitas vezes nós dificilmente mudamos. Eles mudam. Né? Olha só bem, eles mudam, nós não conseguimos mudar. Então muitas vezes nós estamos à mercê de uma força intelectiva tão forte deles, que para o jovem fica opaco. E eu vou nessa pergunta. Como é que o jovem enfrenta hoje, assim, eu não vou dizer as feras do juiz, não é as feras do juiz, mas os posicionamentos dos juízes, assim, muitas vezes até nas audiências. Como é que primeiro vocês veem o jovem nisso e como é que vocês interagem frente a isso? Perfeito. O artigo 133 da Constituição Federal é muito claro. O advogado é indispensável à administração da justiça. E não existe hierarquia entre juiz, membro do Ministério Público e advogado. Nós, naquele momento que a gente está trabalhando em prol do cliente, daquela pessoa que te contratou, aquele momento nós estamos passando a informação, o socorro que ela está pedindo para o Poder Judiciário. É através do advogado. E na verdade, a gente deve trabalhar com muito afinco, né? Não deixar que nenhuma prerrogativa, tanto nossa, como da advocacia, como também dos direitos do cliente. A forma pela qual é no sentido de obter as mínimas garantias para que se possa demonstrar o efetivo pedido, né, para conseguir um resultado positivo aí do que a pessoa está buscando. Agora, tu vê que... E esse tipo de apoio? Esse apoio, eu diria que é mais um apoio psíquico, um apoio moral, né, desse jovem. A comissão dá? A comissão tem feito, doutor Marcos. Marco, a história é que quando não existia comissão, e as comissões do jovem advogado, aproximadamente em 2008, que foram criadas na seccional da OAB do Rio Grande do Sul, e posteriormente foi a ideia hoje em nível de OAB estadual que nenhuma subseção fique sem a comissão do jovem advogado.
é no sentido de dar um apoio, muitas vezes, como o senhor falou, psicológico, moral. O advogado, às vezes, ele abre os ramos da atividade para entender, inclusive, o próprio colega. E o que nós temos feito? Através de reuniões, através das palestras que eu comentei com o senhor, é uma forma de nós interagirmos, né? E é uma troca de experiência. A comissão, na verdade, ela tem um ponto estudado, mas ela está aberta a novos desafios. A gente está conversando todo dia, a gente está debatendo. A nossa profissão é uma profissão que não é igual todos os dias. Todo dia tem uma situação diferente para que seja resolvida. Então, esses pontos a gente leva muito em consideração, para que nós pensamos juntos, né? Entendemos como outros colegas também do Estado estão pensando, a nível nacional também, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Hoje, pelo que eu vi que tu participa também de comissões de Porto Alegre e vejo até de outros municípios, hoje qual é a dificuldade do jovem advogado? Umas três, qual é a dificuldade que tu vê assim de prima facie? A dificuldade hoje, como o senhor falou, às vezes é a questão de não poder antecipar uma decisão que o magistrado já possui de forma consolidada. Muitas vezes a pessoa, o cidadão, vem procurar em busca dos seus direitos e já querendo saber, porque hoje ele vê internet, ele estuda também, então ele quer, olha, tenho direito ou não tenho? Então isso é muito para nós, né, e para o jovem advogado, isso tem que ter um momento de atenção, porque hoje algumas decisões já estão consolidadas, né, e o magistrado ele acaba tendo um entendimento que nós temos que correr atrás em forma dos pedidos. Nenhum pedido é igual ao outro, ou seja, cada fato, né, vai dar um direito, ou seja, a pessoa vai buscar o profissional, o jovem advogado, muitas vezes já quer saber da solução e a gente não tem essa solução. A gente trabalha pelo meio. Muitas vezes a gente não, mesmo existindo de forma legal lá um artigo que diz que a pessoa tem tal direito, em decorrência do fato, a gente não pode dar certeza que o magistrado vai trabalhar no nosso entendimento, ele vai julgar da forma que a gente está pedindo. Então isso eu acho que é o principal. Né? Isso é uma coisa que a gente deve cuidar. Tu acha que as universidades hoje preparam os jovens para a profissão prática, para a instrumentalização prática do dia a dia ou não? Não, porque a faculdade ela está preparando o bacharel de Direito. Muitos dos colegas, eu tenho exemplos também de colegas que foram para o concurso público. Uhum. Né? Optaram por outras áreas do direito. E o direito facilita isso porque ele acaba indo não só para a advocacia, mas para outros ramos do direito. O final do curso da faculdade de Direito, os últimos semestres, trabalha um pouco da prática. Mas eu acredito que teria que ser trabalhado bem mais, né? Porque depois que a gente se forma, vem e isso eu tinha um entendimento quando eu fui receber minha carteira da ordem, que a OAB era uma instituição que só entregava a carteira. Uhum. Mas na verdade é muito mais do que isso. Ela trabalha por prerrogativas, ela trabalha nos nossos interesses. Então, eu entendo que o jovem advogado, ele busca sempre uma ideia de aprendizado, ou seja, e muito mais depois de formado, ele tem que desenvolver a prática. E essa prática a gente precisa do apoio dos advogados mais antigos, né? Como se diz, bem chula, bater pé bastante em cartório, fóruns, enfim, é o dia a dia que vai dar esse embasamento, essa segurança aí pro jovem advogado. Eu não tenho dúvida que tu disse um segredo, é bater pé nos cartórios, é fazer muita audiência grátis. Olha como eu já fui nomeado. Advogado dativo. Dativo, eu já fiz parte, tu não tem noção. E fui sempre aprendendo, sempre buscando. Mas uma coisa que conforta muito ao jovem, muitas vezes ele não sabe, e que eu não usei muito o instrumento. E ainda hoje não uso por uma questão até porque não tinha conhecimento. Ordem dos Advogados do Brasil. Tu sabes que nós somos uma classe, a princípio, que não conhecemos a força que temos. Exato. Então, eu gostaria de congratular essa tua iniciativa de estar nessa comissão, porque a OAB, a nível municipal, estadual e nacional, ela é fantástica. O problema
é que nós, advogados, não conseguimos, muitas vezes, tomar o conhecimento da grandeza que é a nossa organização, essa é a nossa ordem. E muitas vezes nós temos as nossas lutas sozinhas, quando nós não avocamos a nossa ordem. Exato. Então isso eu acho muito bonito fazer esse trabalho para os jovens, e também eu quero dizer para os jovens se confortar que nós temos uma ordem fantástica que determina, que faz mudança de lei. Eu sempre digo para as pessoas assim, os médicos são muito unidos, os advogados eles gostam de ser às vezes desconhecidos em uniões, mas não existe classe que quando queira unir em cima de uma causa e que conquiste tudo que nem a nossa ordem. É só nós querermos. Exato. Então isso, por isso que eu te congratulo, eu não tive essa, digamos assim, essa força de apoio no começo, até porque entra aquela questão de eu ser um advogado até antigo, eu não sei se tinha na minha época. Até eu acho que tinha, mas a gente tem uma equivocada ideia de que muitas vezes a ordem está ali para cobrar, está ali para fazer, não. A ordem está para ajudar, mas também o advogado tem que chegar. Exato. Dr. Marcos, assim, ó, o maior órgão de conselho de classe da República Federativa do Brasil é a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu agradeço aqui a nomeação do presidente César, né, pela confiança que me depositou na comissão, e todo o apoio recebido, inclusive da seccional. Né? O trabalho é feito no sentido de buscar esse novo profissional em prol das prerrogativas do advogado. Hoje nós temos, a Comissão do Jovem Advogado trabalha muito próximo com a CEDAP, que também é uma comissão que trabalha as prerrogativas. Então, quando o advogado tiver um direito lesado, ele deve comunicar à comissão, inclusive quando for jovem advogado, inclusive a própria comissão do jovem advogado. Uhum. E esse é o objetivo que nós temos de fazer essa aproximação e defender as garantias mínimas, né? Audiências e prazos, e agora é todo um sentido de viabilizar essa situação. Então, um jovem advogado que tiver um conflito ético, ou melhor, um conflito com, vamos dizer assim, um não entendimento com uma decisão de juiz, ou mesmo um ato arbitrário, ou mesmo uma inconformidade, ele pode automaticamente chamar a comissão. Com certeza. E o que não tiver sobre nossa competência, nós vamos encaminhá-lo, né, para a comissão responsável. Né? E fez um ótimo apontamento com relação ali à questão a gente também, além de todos esses direitos que nós temos também a questão dos deveres, a questão da ética profissional, até com relação à publicidade, enfim, tem o código de ética, ele é muito claro. Então, tem situações que o jovem advogado pede para nós como posso fazer tal publicidade. Então, isso também é uma questão muito que a comissão procura esclarecer de forma para que não haja nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de mal-entendido, enfim. Mas com relação a alguma situação que ele se sentiu lesado, com certeza, procure a comissão que nós vamos tomar as providências e medidas, todas elas. Tu tem percebido que os jovens advogados, eles, por não conhecer realmente o código de ética, eles têm usado às vezes as publicidades acima do normal? Isso tem acontecido? Acontece. Eu tive na região metropolitana alguns dias atrás e ouvindo históricos de outros colegas, acontece bastante, Dr. Marco. Aqui na nossa cidade, inclusive, todos os apontamentos, a diretoria chama a pessoa, conversa, notifica, abre processo administrativo, ela cumpre o que está escrito. Dr. Jackson, infelizmente o nosso tempo acabou e eu certamente vamos entrevistar novamente semana que vem o Dr. Jackson Schneider para que coloque novamente a questão do jovem advogado e sua atuação. Até o nosso próximo programa. Obrigado.